Sani Cari Veneti, muito bem, a gente vai continuar aqui com o nosso curso sobre as origens do carnaval, as verdadeiras origens daquilo que a gente tem hoje, né, como carnaval. Eu te convido aí para curtir o vídeo, para, claro, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque sem isso você não recebe nenhuma notificação aqui do canal, então é como se não estivesse inscrito. Sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Lengua Mare e vamos lá para o nosso terceiro e último episódio, que é finalmente sobre a República de Veneza. E aqueles que são estudiosos da história vêneta bem sabem que, de fato, o princípio do carnaval, que depois, é claro, sofreu diversas modificações até chegar aos dias de hoje, mas o princípio do carnaval que nós temos hoje, ele inicia, sim, de fato, na República de Veneza, e ele inicia de um modo muito particular, não é nada de algo, digamos, tradicional, de origem dos tempos antigos, não. A gente viu no segundo episódio, bem, o primeiro foi sempre investigando algumas possíveis origens, pelo menos a origem possível que os autores, a maior parte dos autores, apontam que são as Saturnálias. A gente viu que as Saturnálias, na versão original, elas tinham algo muito agrícola e até familiar, digamos assim. Então, não se tem muito desse aspecto hoje em dia, nem agrícola, nem familiar, nem voltado para culto a deuses ou, enfim, para a estação, né? A primavera, até no Brasil seria estranho, porque no Brasil nós temos o clima invertido do hemisfério norte, né? Então, o que acontece é que a gente consegue sim ligar o carnaval de hoje em dia com o que aconteceu, o que ocorreu como instituição na República de Veneza. A República de Veneza basicamente tinha leis e regras muito rígidas, e essas leis e regras muito rígidas podiam causar algum desconforto ao passar do tempo, e é isso que ocasionou, digamos, nessa questão aqui do carnaval. Bem, a partir desse carnem levare, portanto, já dentro de uma cultura cristã católica, desse carnem levare aqui, que foi instituído pela Igreja Católica, que era vivenciado, enfim, né, dentro da Igreja e pelos cristãos, é que o Carnaval de Veneza foi criado pelo governo da República de Veneza, portanto, ele era basicamente uma instituição de Estado. E agora a gente vai investigar um pouco sobre, né, por que isso foi criado desse modo. Olha só, um documento de 1094, portanto ali Idade Média ainda, do Doge Vital Falier, fala sobre diversas festas, aí, por diversões públicas no caso, onde o vocabulário carnaval é empregado pela primeira vez na história. Então foi o Doge Vital Falier, o Doge da República de Veneza, que cria esse termo carnaval, né? Enfim, em língua vêneta, carnaval, que é uma derivação de carnem levare, e é citado, como eu falei para vocês, pela primeira vez na história no documento do Doge da República de Veneza. Foi ele que instituiu o termo, foi ele que criou. Portanto, Saturnálias, isso, aquilo, qualquer coisa que vocês estão assistindo aí sobre origens do carnaval, elas não são, digamos, 100% exatas, porque nenhuma delas geralmente cita a República de Veneza, que foi quem criou até o termo. Assim sendo, o carnaval de hoje foi sim criado por nenhum outro povo a não ser os vênetos, né? Quando a gente está falando sobre uma criação autêntica original, no âmbito, claro, europeu, já em 1094. Isso significa que a instituição do carnaval por parte das oligarquias vênetas é geralmente atribuída à necessidade da própria República de Veneza, era uma necessidade de Estado, como bem comentamos aqui desde o início. Tá bom? De conceder o quê? À população, sobretudo a população mais pobre,
não? Um período no qual eles pudessem se divertir um pouco. A gente sabe que hoje a vida é muito, digamos, atribuída ao trabalho, e naquela época não deixava de ser diferente, era um pouco até mais laboriosa. Significa que daí surge o costume das máscaras, por exemplo, não? Para que se pudesse obter uma espécie de nivelamento entre as divisões sociais da época, permitindo de tal maneira a interação entre todos, porque não sei se vocês sabem, mas não era muito de costume que uma pessoa de nível maior falasse com uma pessoa de nível mais baixo, né? Tanto hierárquico de status e dinheiro, e nem era comum também que pessoas mais pobres frequentassem, né, ou falassem com pessoas mais ricas, né? Então, esta concessão era, assim, considerada pelo governo vêneto um acalmar de ânimos das tensões que, assim, se criavam, né, inevitavelmente na República de Veneza, que tinha seus rígidos limites, como a gente já falou, né, para os cidadãos, quanto às questões que envolviam a moral e a ordem pública. Para quem não sabe, existia até uma figura muito popular e assim, uma coisa que parece até às vezes mito e lenda, mas era uma figura verdadeira, a tal da Pítima. A Pítima era um homem, ou enfim, 2 ou 3 ou 4, que eles se vestiam todos de negros, né, com o tabaro vêneto, que é uma espécie de sobretudo, e eles também utilizavam uma máscara de madeira e um chapéu, um chapelão, né? E o que acontecia, qual era a função dele? Basicamente perseguir pessoas que estavam erradas quanto aos costumes morais e também à ordem pública. Por exemplo, caloteiros, né, eram muito perseguidos por essas figuras aqui, entre outras coisas, pessoas que aprontavam na sociedade ou pessoas que estavam fora também de algumas regras morais da República de Veneza, até o ponto que se a pessoa não melhorasse ou não pagasse suas dívidas, eles podiam bem sim dar até uma surra, às vezes na esquina, algum lugar assim. Naqueles tempos as coisas funcionavam desse jeito, então ele era conhecido como Pítima. Muito bem, a partir desse momento é importante observar também o cenário, né, do governo da República de Veneza, esse cenário onde o carnaval é criado. Assim a gente consegue ter uma resposta também já com um foco no motivo a respeito disso. A gente precisa analisar um pouco esse histórico. Os últimos anos aí do Doge Vital Falier foram marcados por uma grave crise ligada a uma série de desastres naturais. Vamos deixar bem claro, o Doge Vital Falier ele fez coisas boas, porém ele teve um azar aí no final do seu tempo e esses desastres naturais trouxeram, por exemplo, complicações para vários trabalhadores. Vamos nos lembrar que era um mundo em que praticamente mais de 90% das profissões eram ligadas com a natureza, né? Pescar, plantar, isso, aquilo. Então, qualquer desastre natural poderia causar um desastre sério para a economia. Então, esses desastres naturais, eles acabaram causando uma série de revoltas populares também. Falier morreu durante esta situação de desordem aí na República de Veneza e foi sepultado em 1096. Curioso, né? Apenas 2 anos após o implemento da instituição do Carnaval, 1096. No átrio da Basílica de São Marco, após 11 anos e 7 meses de governo. Foi isso aí que ele fez de governo, né? De acordo com a tradição, seu túmulo foi profanado pelos famintos devido à fome e o caixão foi bombardeado com pedaços de pão também em protesto. Então vejam que foi um tempo bastante difícil e a partir desse contexto que a gente tem também, né? Por isso que ele acabou instituindo o carnaval como uma diversão para as pessoas, mas enfim, né? Tudo bem, ele não foi assassinado nem nada, ele morreu, mas a fama dele ficou ruim mesmo assim. Depois, lá em 11 de setembro, isso aqui é uma curiosidade, em 11 de setembro de 1354, muitos anos depois, não, a Veneza diz que, né, os documentos dizem que foi coberta por uma névoa sinistra e acompanhou a ascensão, então, de um doge chamado Marino Falier, olha só, da mesma família, né, da mesma família lá, do antigo doge, que morreu em 1096, né. O que acontece é que começou o Marino Falier, ele é muito famoso na história vêneta porque ele foi o primeiro e o último doge
que foi condenado à morte. Ele começou a arquitetar um golpe de Estado que convinha assassinar todos os aristocratas a sangue frio e se proclamar, né, como príncipe da República de Veneza. Então ele queria tirar dessa lógica da república aristocrática e sim colocar como se fosse um reinado, enfim, uma monarquia dele, apenas da dinastia da família dele. Mas só que teve um problema lá, que um rico mercador, né, integrante do conselho, o nome dele era Beltramo Pellicer, ele descobriu essa trama aqui do Marino Falier, né, para azar dele. Então, no final, o Falier perdeu o corno dogal, que é o chapéu do Doge, que a gente tem aqui no logo do Lengoamare também, ele perde o corno dogal e perde a cabeça também. Pois o seu corpo foi ali deixado no alto de uma escada fria de mármore, aquela escada do Palácio Ducal. E 10 suspeitos, ainda, né, 10 suspeitos de conspirar com ele foram enforcados no alto da janela principal do Palácio dos Doges. Então foi algo gravíssimo, foi uma traição contra o Estado, contra a República, e aí se sucedeu isso. Por que eu citei essa história? Porque, enfim, parece que foi uma maldição, né? Falier lá, ele fez o carnaval e ele falece daquele jeito ali, o primeiro, né, o Vital Falier, falece daquele jeito que as pessoas fazem protestos contra, até no caixão dele, aí depois vem alguém, né, depois o próximo doge da família que assume, muitos anos depois, faz um negócio desses. Bom, a família Falier, vocês provavelmente já devem ter pensado, né? Ela nunca mais assumiu nada ali na República de Veneza. Eles foram condenados a não assumir mais nada, nenhum cargo público político. A conclusão, sim, é que o Carnaval Vêneto não era, de certo modo, não era religioso, né? Foi uma instituição de Estado que ele sai com essa inspiração aí que tinha de dentro da igreja, mas nunca foi religioso, né? E nem mesmo festivo nessa intenção de ação de graças, enfim. Ele foi sim uma ferramenta de Estado, uma ferramenta política para tentar evitar revoltas sociais por conta dessas rígidas leis, mas a revolta social aconteceu do mesmo modo como a gente já viu na história. Agora, claro que para finalizar a gente precisa falar um pouco sobre o Brasil, né? No Brasil lá do século XX, do início do século XX, o carnaval na verdade era bem diferente do que se tem hoje, né? Era visto como uma festa, por exemplo, de família e de bailes para casais. Se vocês forem, procurem aí no YouTube, sei lá, Carnaval Brasil 1930, 1940, 50, até 60, era bem diferente do que é hoje. Eu me lembro, meu pai gostava dos filmes lá do Mazzaropi e aí ele assistia, tinha uns filmes em preto e branco que apareciam festas de carnaval, era uma coisa totalmente diferente, as pessoas terno e gravata, vestido, esse tipo de coisa, era muito diferente do que é hoje. E aí sim, no final do século XX, do século passado, início do século XXI, é que o carnaval brasileiro ele foi se modificando, ou seja, ele tinha uma outra origem, uma origem até um pouco mais parecida com aquilo que existe até nos dias de hoje em Veneza, né? As pessoas bem vestidas e tudo mais, né? Vestidas, é claro que lá tem o frio, né? Tem todo esse negócio, mas foi mudando drasticamente a partir aí, principalmente do início do século XXI, o enfoque ficou meio hedonista, né? Então, semelhante ali, realmente se aproximou às antigas festas pagãs, por exemplo, aquelas festas de Baco, os bacanais, né? Que diz também, isso aqui é o próprio historiador Guilherme Almeida, ele faz uma referência sobre isso nos seus estudos. Então, esse aqui pode ser um dos motivos porque que sempre se atrela, né, o carnaval brasileiro às antigas festas pagãs, porque de fato ele foi se tornando um pouco mais próximo disso. Não é que ele sempre foi, ele foi se tornando, né? Quando os europeus trouxeram para cá, os portugueses, era uma coisa muito mais ligada, às vezes, a esse âmbito religioso, e depois foi se tornando isso já no início do século XXI, do nosso século de agora. Então, o Carnaval de Veneza, se a gente for perceber, ele nada tem a ver assim com o Carnaval brasileiro, eu acho que isso todo mundo já viu, já percebeu, e hoje em dia, depois de ter sido proibido, as pessoas não sabem, mas o Carnaval de Veneza foi proibido por Napoleão, naquele tempo das invasões napoleônicas, e ele ficou 2 séculos sem ser comemorado. E aí depois volta, né, o Carnaval de Veneza, sendo comemorado como uma tradição, na verdade. E ele não possui, né, não possui mais um aspecto de distorção à ordem social, nem nada mais disso, né? Na verdade, nos dias de hoje, o Carnaval de Veneza é sim uma ode à glória, à beleza e à tradição da cidade em si. Ele não tem mais nenhum aspecto, enfim, de desordem, nada disso, né? Vocês não vão encontrar
pessoas aprontando, enfim, se degenerando, esse tipo de coisa não vai acontecer, diferente no Carnaval do Brasil, que tem um outro aspecto, tá bom? Mas fica claro aqui nesse vídeo, provavelmente nenhum canal, ninguém tenha feito isso, para marcar sim que o carnaval que existe, enfim, a tradição do carnaval hoje em dia, ela foi criada na República de Veneza com a intenção do Estado controlar as massas, digamos assim, no âmbito da desordem social, porque, né, havia essa rigidez, havia muitos problemas, e então eles decidiram fazer essa festa que também não deu muito certo, porque a gente acompanhou a história ali do Doge Vital Falier, né? Que ele morre, mas as pessoas fazem protesto por uma série de coisas, às vezes também desastres naturais, ele não teria culpa, mas enfim, a gente não sabia o âmbito daqueles tempos lá. Bem, se você gostou, deixa aí a sua curtida, você pode comenta, enfim, pode anexar mais coisas ao que eu trouxe aqui, mais outros complementos a respeito também da criação do carnaval. É só esse curso é importante para a gente marcar na história que, na verdade, o carnaval que nós temos hoje, ele é sim de cunho europeu e foi criado pelos vênetos e depois, claro, no Brasil, no final ali do século XX, início do século XXI, começou a tomar um outro rumo que daí se desvincula totalmente desse aspecto europeu e talvez até tem virado um paganismo africano, digamos, de origens africanas, né? Isso aqui já é opinião minha. Agradeço vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.